O sexto programa da lista ele diz o seguinte: a Prefeitura de Ouro Preto contratou você para fazer um programa que calcule os valores do IPTU de imóveis da cidade, conforme o tipo do loteamento e a área dos mesmos. Deverão ser considerados apenas dois tipos de loteamento, 1 e 2. E aqui embaixo tem uma tabelinha, para esses dois tipos. Para cada tipo de loteamento, se a área do imóvel for menor do que 200 metros, que é esse caso, efetua-se um cálculo de IPTU. E se for maior ou igual, olha, efetua-se um outro cálculo que está apresentado aqui embaixo, para o tipo 1 e para o tipo 2. Então a tabela mostra essas informações. O que ele pede? Faça um programa que leia o tipo de um loteamento e a área do mesmo e apresente o valor do IPTU. Então quero saber se ele é o tipo 1 e a área tal, então ele vai entrar aqui. Se ele é do tipo 1, mas a área não é essa, então ele entra aqui. Se não do 2, então tem que... Então, 4 partes aqui que eles vão ser classificados, os imóveis todos. Então tem que saber em qual que ele entra e fazer a conta certa. E apresente o valor do IPTU de um determinado imóvel, calculado conforme a tabela. Valide os dados de entrada, encerrando o programa caso os dados de entrada não sejam conforme determinado. Ou seja, tipo de loteamento só pode ser 1 e 2. E provavelmente a metragem do imóvel não poderia ser menor ou igual a zero. Então vamos fazer esse teste primeiro de validação da entrada e pedir a entrada e fazer o teste de validação. Então a entrada é o tipo e também a área. Então vamos lá. Tipo vai ser igual, aí o tipo é inteiro, aí vem input, onde nós vamos pedir entre com o tipo do imóvel, 2 pontos. E aí depois vai vir a área. Inclusive a área a gente vai deixar ela float, pode ser um número real, entre com a área do imóvel. Então, qual é o teste de validação da entrada? Qual que é? Se o tipo for diferente de 1 e diferente de 2, ou diferente de 2. Então aliás, e diferente de 2, tem que ser diferente de 1 e tem que ser diferente de 2. Então, o diferente, esse sinalzinho, que é a exclamação igual, é um não igual, esse é o diferente. Se ele é diferente de 1 e diferente de 2, e tem que ser o i, porque se ele é 1, ele já é diferente de 2. Então não pode ser o ou. E tipo diferente de 2. Agora, tem uma outra situação que ele pode invalidar. Peraí, aqui eu estou testando tipo é diferente de 1 e tipo é diferente de 2. Estou testando quando ele não é válido. Aí teria uma outra opção que seria a área ser menor ou igual a zero. Também não dá. Também faz a saída ser não válida. Então aqui, se ele entrar nesse if, significa que os valores de entrada não são válidos. Tá? Eu vou até fazer um comentário aqui. Ó. Entrada não é válida. Então aqui ele vai fazer o que se isso acontecer? Ele vai dar um print para finalizar o programa. Então ele vai falar entrada não é válida. Saindo, quebra de linha. Se não, aí vai vir um programa. Esse else tem que ficar embaixo do if. Aqui vem o programa. Então vou até colocar assim, ó. Aqui vem o programa, porque é se a condição for verdadeira. Falsa, aliás. A condição do teste de não ser válido. Tá? Então aqui, diferente do outro exemplo que eu fiz, o programa é válido se ele vier no else, não se ele vier no if. Porque eu quis fazer assim, cada um pode fazer do seu jeito. Tem várias maneiras de fazer, você pode escolher a sua. Então vamos lá. O que é o meu else? O que é o meu programa? É verificar se o tipo é igual a 1 e a área é menor do que 200. Se for, ele vai entrar nessa parte do cálculo. Então, se, primeiro teste, tipo é igual a 1, se for,
eu vou precisar saber se a área é menor do que 200. Né? Aí eu vou calcular o IPTU baseado nessa informação, tipo e área. Então, tipo 1 está aqui e área menor do que 200. Então, é a área vezes 1. Então, é a própria área. Então, IPTU é igual a área. Se não, eu tenho um else aqui, agora, para o if mais interno. Ou seja, esse if mais interno é quando a área ela não é menor do que 200, mas o tipo ainda assim é 1, porque ele veio aqui e o tipo era igual a 1. Se o tipo era igual a 1, aí que ele foi ver a área. Se a área não é menor do que 200, ela só pode ser maior do que 200. Então agora eu estou aqui, ó. O tipo ainda é 1, mas a área é maior ou igual a 200. Então eu tenho que pegar a área e multiplicar por 1,2. Então aqui o input, o IPTU, aliás, estou trocando, é igual a área vezes multiplicado por 1,2. Qual é a outra situação que eu tenho? É o else do if do tipo. Então, se não for tipo 1, os outros tipos eu já sei que não é. Só pode ser 1 e 2 para ele entrar aqui embaixo. Então, ele só pode ser tipo 2 aqui. E aí eu vou testar igual aqui dentro agora se a área vai ser uma coisa ou outra, tá vendo? Se ela é menor do que 200, eu vou fazer um cálculo, se não, faço outro. Só que o cálculo é diferente, porque agora já é para o tipo 2, ó. Então, se for menor ou igual a 200, eu multiplico por 1,1, se não, por 1,3. Então, aqui vai ficar a área vezes 1,1 e aqui seria 1,3. Tá? Isso para o caso do else, ou seja, o imóvel não é do tipo 1, então ele só pode ser do tipo 2. Bem, aqui nós já temos a parte de processamento do nosso programa, mas a saída ainda não. Então, vamos escrever a saída aqui, comentário. Tá? E vamos lá imprimir o que a gente quer para a saída. Eu quero imprimir o que ele me pede aqui. Né? O valor do IPTU é simplesmente imprimir o valor. Dois pontos, e agora chaves, eu quero a própria variável IPTU que vai ser impressa. Né? Posso até colocar assim, ó, cifrão. Vamos lá tentar rodar esse programa. Entre com tipo, imagina que eu coloquei tipo 3. O tipo 3, IPTU não está definido. Ele não entrou aqui. Olha, o primeiro problema é o seguinte. Esse printf não poderia estar aqui não. Tá? Por quê? Ele só deve acontecer se ele vier do else. Só deve acontecer se a entrada aqui de cima for válida, ou seja, se ele não vier no if, ele vier no else. Então, eu tenho que tirar ele daqui, eu não posso fazer a saída separada não, para esse problema, e eu vou colocar ele dentro desse else. Então é aqui, ó. Ou seja, independente se ele entrar nesse if ou se ele entrar nesse else, ele está no else do programa, dentro desse else. Está vendo que ele está indentado? Então agora ele está dentro do else. É muito diferente fazer isso e fazer isso. Desse jeito ele só imprime se ele estiver dentro do else. E desse jeito ele imprime em qualquer situação. Imprimir em qualquer situação, quando ele pediu para imprimir IPTU, ele falou, não, não dá, eu não tenho essa variável porque ele não veio aqui. Como ele não entrou aqui, ele não deu valor à variável IPTU. Então eu só quero imprimir isso daqui se ele entrar nesse else. Então eu vou colocar ele dentro do else, do if da condição de validade do programa. Então vamos lá rodar de novo. Tipo do imóvel 3, área do imóvel 6. Entrada não é válida. Tipo do imóvel 3 não é permitido. Mas aí agora ele saiu certinho, não deu erro. Outra execução seria um imóvel com área negativa. O tipo do imóvel pode ser 1, mas imagina que a área dele deu menos 3. Também não pode. Eu estou travando isso daqui, ó, nesse teste daqui. Mas se eu for com a opção 1 e a área do imóvel 100, é para ele falar que o IPTU é 100, porque é 100 vezes 1. Outros valores que eu posso testar, vamos ver como está aqui. Ele testa 1 em 150, vai dar 150. Ele testa 1 em 300. Vamos ver 1 em 300.
tem que dar aqui 360 que ele deu, né? Que é o que... Opa, aqui ele deu 390. Ele tem que pegar o 300, é tipo 1, tá vendo? Isso está errado. O pessoal falou que tinha um exercício com um exemplo errado mesmo, né? Então aqui a gente está vendo que se ele é 1 e 300, o tipo 1 ele vai multiplicar o 300 por 1.1. Então 300 vezes 1.1 é 300 mais 10%, seria 330. Por que ele deu 360? Tipo 1. Ah não, por 1.2 que ele multiplica, né? Não por 1.1. 1.1 se a área fosse menor do que 200 e se fosse tipo 2, tá? Então, para tipo 1 ele multiplica o 300 por 1.2, então vai dar 360. Então, de fato, o exemplo de execução aqui está errado, era para ser 360. Ok?